Aí. Começou. Bom dia a todos. Estamos iniciando hoje mais uma escola bíblica dominical a pedido do nosso pastor Silvio. Então iniciaremos hoje, como sempre, louvando. Só que desta vez diferente, a minha sobrinha está aqui, aquela que eu só postava o vídeo dela. Pela misericórdia de Deus, o Senhor assim nos permitiu estarmos juntos aqui esta manhã. E vamos iniciar louvando ao nome do Senhor. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém? Desde já eu gostaria de agradecer ao pastor Silvio, que já está junto conosco, a irmã Tânia e todos os demais irmãos que têm nos ajudado todos os dias aqui. Iniciaremos nossa lição, como sempre, orando. Vou aproveitar que a Fernanda está aqui, já vou pedir para ela orar, agradecendo a Deus por tudo, pedindo que Deus nos utilize segundo a vontade e a misericórdia dele. Bom dia a todos, vamos orar. Pai, Deus querido, Senhor, nesta manhã, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de levantarmos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Teu Espírito Santo nos deu no dia de hoje. Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar contemplando a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, a essa transmissão. Deus, que a Tua palavra seja aqui ministrada conforme a Tua vontade, o Teu querer, que venham alcançar vidas para o Teu reino, Pai. Que sejam tocados, Senhor, transformados, renovados, Pai. E que sejam, Senhor, avivados pelo Teu Espírito Santo. Deus, nos use conforme a Tua vontade, Deus. E que tudo, Senhor, venha agradar ao Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Também queremos agradecer a Renata. A Renata está aí junto conosco, tem sido assídua nos nossos vídeos. A minha sogra, Dona Eliana, Tadeu, todos eles têm escutado as nossas escolas bíblicas dominicais. Coincidentemente, né, Deus é tão misericordioso que, meio a toda essa dificuldade que estamos enfrentando, veja só vocês, os nossos cultos de domingo de manhã têm alcançado mais pessoas do que quando era antes que a gente fazia na igreja. Então tudo isso é para a honra e a glória do nome de Deus. Hoje estaremos com nossa segunda lição,
cujo título é A Universalidade da Obra de Cristo. Todos os títulos dessa lição serão baseados na vida de Paulo, a quem eu sou muito fã. Eu gosto muito de estudar sobre a vida dele, um transformador, um reformador e a pessoa que divulgou o evangelho além das fronteiras do povo judeu. Amém? O texto base se encontra em Romanos, que começa do capítulo 1, versículo 18, e vai até o 2:12, que a Fernanda... Hoje eu estou bem, eu estou do lado de duas Fernandas aqui, estou bem protegido. Então a Fernanda, minha esposa, vai estar lendo o texto base, amém? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às corrupçências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza
e teu coração impenitente entesourais ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que fez o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também permanecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Amém? Esse é o texto base de nossa lição. Durante o decorrer da lição estaremos esmiuçando tudo que foi lido. Amém? E a lição ela se inicia assim: das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito é sempre de Deus, que chamou desde o ventre. Está lá em Gálatas 1:15. Nem sempre eu vou pedir para as Fernandas estarem lendo aqui as lições, o texto base. Eu gostaria de pedir a você que está nos escutando, que se pudesse, tivesse curiosidade, você anotasse os versículos, porque se a gente for ler um por um, a lição vai ficar muito prolongada, né? E assim perderemos, de certa forma, um pouco de tempo. Aí, se você tiver curiosidade, aí você anota, e assim a gente chegará a um consenso comum. Se você ouvir um barulho aqui, outro ali, a casa está cheia hoje. Está conosco também o meu amado cunhado Wallace, a quem também está escutando, a minha irmã, o esposo da Fernanda, o Guilherme, a filhinha dela. Está uma benção aqui. Conosco também está a Camila Barbosa, está aí escutando, e certamente Deus fará uma maravilha. Amados, o autor ele começa destacando uma coisa maravilhosa que Paulo fez. Paulo tirou o caminho, né? A verdade de Cristo. O cristianismo, logo quando começou, ele tirou aquela menção, ele tirou aquela imagem de seita e transformou-lo num cristianismo universal, numa religião universal, diga-se assim. Mas Paulo não foi... está lá em 1,15, que diz assim que Deus escolheu Paulo desde o ventre da mãe, ele escolheu para fazer isso. Então, mesmo que Paulo tenha sido feito dessa forma, o mérito foi de Deus que o escolheu. Mas o interessante é que Paulo ele não foi desobediente ao chamado de Deus, né? A Bíblia diz lá em Atos 26:19 que quando Paulo foi chamado por Deus, o mesmo o obedeceu rapidamente. O que deixa bem claro isso, amados. Todos nós aqui na Terra, nós temos uma missão a cumprir da parte de Deus. Nós somos chamados com um propósito. Mas presta bem atenção. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. A palavra de Deus, ela sim, ela é insubstituível. Nós não. A semente que da parábola, ela é sempre a mesma, né? Você vê que a mesma semente é jogada em vários lugares diferentes, em terras produtivas, em terras entre espinhos, no meio do caminho, entre pedras, mas nem cita-se o nome da pessoa que está semeando, porque o semeador pode ser qualquer um. O tipo da semente é que não pode mudar. De modo que se você se calar, se eu me calar, até as pedras clamarão, como fala a Bíblia. Então Paulo entendeu isso e, ouvindo ao chamado de Deus, ele mesmo foi sem desobediência nenhuma. O que nos leva a acreditar que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, porque se não formos, certamente Deus tirará nós do caminho, nos tirará do caminho e colocará outra pessoa que esteja disposta a ser obediente à palavra de Deus e o faça de acordo com a vontade de Deus, sem questioná-lo. Amém? O homem de Tarso tornou-se o homem de Nazaré, a matéria de culto no mundo inteiro, e é matéria de culto no mundo inteiro.
Ele compreendeu melhor que ninguém a obra que Jesus tinha e a dimensão universal, como dissemos na lição anterior. Na lição anterior a gente fala que saiu o vinho novo de odre velho. Paulo, ele veio do velho homem, um homem que viveu debaixo da lei. E quando ele entendeu o chamado de Cristo, que ele escutou, então ele melhor que ninguém, ele melhor do que todos os apóstolos que andaram com Cristo, entendeu a palavra de Deus e o mesmo saiu disposto a disseminá-la pelo planeta Terra. Melhor do que os apóstolos que até então não tinham entendido. E o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O fato de ele ter sido fariseu torna a questão mais impactante. Hoje o fariseu é sinônimo de hipócrita por causa de Mateus 23. Eu gostaria de pedir a Fernanda que lesse Mateus 23 para você entender, porque muitas vezes hoje taxamos o farisaísmo de as pessoas que são fariseus de hipócrita. Por que Jesus ele falou isso? Até o 15. Mateus 23. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os que põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazerem um prosélito, e depois de o terdes feitos, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Por isso que sempre que a gente ouve a palavra fariseu, a gente liga que o farisaísmo vem de hipocrisia. Mas os fariseus daquela época era a religião mais fiel que tinha o Torá, né? Eles eram mais fiel, de modo que a palavra fariseu significa separado, né? Vem de abstinência e separação. Era uma seita extremamente ligada ao Torá, ou à lei de antigamente. E o Paulo, ele era extremamente fiel à lei, ele seguia a lei cegamente, sem nem se preocupar com as consequências ou se teria ou não teria consequências. Ele era muito fiel à lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa seita, então, ela combatia os saduceus e eles tinham por costumes de recitar versos do Torá de forma vocal, assim, falada e não lida, né? Então eles eram muito fiéis. Mas lá em Mateus 23, Jesus começa a dizer assim: olha, ai de vós, fariseus,
vocês que tecem fardos pesados que vocês mesmos não querem carregar. O farisaísmo daquela época já tinha mudado e muito. Eles não eram mais fiéis à lei. Eles chegavam nas sinagogas, queriam pegar as primeiras filas, pessoas que queriam que todo mundo estivesse vendo que ele estava orando e se entregando a Deus, pessoas que faziam questão, como a própria palavra diz em Mateus 23, se você continuar lendo, Jesus diz que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Jesus diz que eles chegavam e diziam assim, olha, se você jurar pelo templo, não tem problema nenhum, mas se você jurar pelo dízimo do templo, aí tem um problema, porque tem dinheiro incluído. Mas Jesus diz que o mais importante é o templo, que purifica tudo que está em cima dele, e não o dinheiro que está no templo. Então eles perderam o foco das coisas. E se nós analisarmos hoje, nos dias de hoje, tem muitas pessoas que perderam o foco das coisas. Pessoas que querem aparecer. Né? A palavra de Deus, na maioria das vezes, não são tão vistas. O pregador fulano de tal vem aqui na igreja e vai ser uma bênção. Mas e se o pregador fulano de tal não vir? Se quem pregar for o irmão João, como é que vai ser? A palavra vai ser a mesma? Claro que vai, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que conduz o culto segundo a vontade e a misericórdia dele. Né? Se hoje eu chegasse para o pastor e dissesse, olha pastor, eu não vou poder dar a lição, certamente talvez o pastor estivesse aqui dando e Deus ia usá-lo do mesmo jeito, porque a palavra não é minha e nem do pastor Silvio, a palavra é de Deus. E os fariseus... Pede para o pessoal confirmar se está escutando direito, parece cair. Eu gostaria de pedir aos irmãos, se alguém estiver aí nos escutando, que confirme se está escutando direito, que tem pessoas que estão falando que caiu a internet. Então tem o irmão Domingos aí, a Renata. Se você estiver nos escutando bem e puder falar se está tudo normal. A internet aqui de Lima Duarte, irmãos, ultimamente está só misericórdia. Então se você puder confirmar para a gente que está nos escutando de boa, se não está. A Renata está confirmando que o som tá bom. Que tá tudo bem. Então, como a própria Renata falou aí, né? A palavra de Deus, ela é uma bênção, é maravilhosa. O problema é que tem pessoas que gostam de idolatrar outras, né? Eu já ouvi casos e também presenciei. Não sei se a Fernanda lembra. A Fernanda, eu acho que ela tinha uns 6 anos de idade. A gente estava num culto e tinha um irmão na cadeira da frente, ele estava dormindo, irmãos, que chegou a roncar. E o pastor estava pregando e foi uma bênção. E ele estava lá dormindo. Mas quando ele ganhou oportunidade, ele se levantou e começou a profetizar, dizendo que era de Deus, como se tivesse ligado no céu desde a hora que entrou. Mas o irmão estava dormindo, nem prestou atenção na palavra de Deus. Né? O irmão Domingos também falou que está ótimo. A Cristiane também falou que está escutando bem. O som tá bom. Então, nos dias de hoje, não é diferente dos dias de antigamente, né? Hoje em dia, temos pessoas dentro da igreja que têm trago, e nessa lição vai mostrar mais adiante, traços judeus de antigamente. Pessoas que querem a idolatria para si. Pessoas que não dão devido respeito e valor à palavra de Deus. Amados, eu, Lutelho, a Fernanda que está aqui, a Fernanda que estava aqui do lado, vocês que estão nos escutando essa manhã, somos meros instrumentos na mão de Deus. É Deus que nos usa segundo a sua vontade e o seu querer e a sua misericórdia. É Deus que usava Paulo. De nós mesmos, nós não temos nada para oferecer. E tudo que temos é aquilo que recebemos de graça e pela graça, que é o Espírito Santo de Deus. Então, não temos merecimentos nisso. Nós só estamos expondo ou compartilhando aquilo que já recebemos demais, que é o amor de Deus. Continuando. Vou pular aqui, já falamos sobre o Paulo ser extremamente centrado e muito comprometido com a seita que ele fazia parte. Inicialmente uma seita judaica. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Está lá em Atos, capítulo 11, versos 2 e 3. E Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Aliás, ele dissera a Cornélio que não deveria entrar em sua casa e que eu fazia por causa da visão que Deus o deu
quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio na sua casa e Pedro e seus acompanhantes se admiravam. Está lá em Atos 10:45. Os gentios também tinham direitos espirituais assim que eles foram batizados. Se você ler o capítulo 10 e o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que se relata uma passagem no qual Deus ele chega para Paulo e em uma visão faz com que desça um lençol do céu, na qual tinha um monte de animais impuros que para os judeus não podiam comer. E Pedro diz, e a voz do céu diz assim: olha, come, Pedro, prepare e come. E Pedro diz assim: não, Senhor, não vou comer não, como é que eu vou colocar na minha boca uma coisa impura? E Deus olha e diz assim: olha, Pedro, mas quem é tu para chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? E Jesus, Deus, dessa forma, ele estava querendo mencionar que Pedro deveria ir até a casa de Cornélio e falar do amor de Deus. E Pedro, irmão, ao chegar lá, nem queria entrar, porque ele era gentil, ele não era judeu. E quando Pedro começa a falar do amor de Cristo, do Cristo ressurreto para Cornélio, o Espírito Santo batiza, não só ele, como todas aquelas famílias. E em defesa dele, quando os judeus cercaram Pedro e diz assim: ô Pedro, por que você foi falar de Cristo para as pessoas que não eram judeus? Aí Pedro conta a história e diz assim: olha, mas eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles receberam de Jesus, como é que eu posso ir e limitar a palavra de Cristo a alguém que Cristo já escolheu? Você entendeu, irmãos? Então, inicialmente, o cristianismo que hoje nós conhecemos era uma seita. Mesmo depois que Jesus veio, morreu, mesmo depois das 3.000 almas que se agregaram à igreja lá em Atos capítulo 2, quando Pedro ele vai e fala do amor de Deus, que mais de 3.000 pessoas entenderam cada um em suas línguas e foram batizados pelo Espírito Santo, as pessoas ainda estavam extremamente preconceituosas acerca do Evangelho. E as pessoas farisaicas que tinham supostamente se convertido a Cristo, anciãos, pessoas de importância diante do povo judeu, se aproximou de Pedro e começou a questionar ele, dizendo: ó Pedro, por que tu foi lá pregar para esse povo impuro? Pedro: mas Jesus o purificou, Jesus foi e os batizou, como é que eu posso fazer agora? E o mesmo ainda falou: quem é você para chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? E dos dias de hoje não tem sido diferente, Nos dias de hoje não tem sido diferente nem um pouquinho. Somos preconceituosos, sim. Muitas vezes, quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda para falar do amor de Deus para determinadas pessoas que são nossos amigos, vizinhos, a gente pensa: aquele vizinho não vale nada não. Aquilo dali é muito ruim, aquilo dali não vai aceitar Jesus não. Ou meu amigo, ele bebe muito, ele só quer saber de pinga, não vai... Sem nem procurar saber se Deus tem um plano ou não na vida daquela pessoa. E detalhe, o sacrifício de Cristo foi para todos. Não foi para você ou para mim, foi para todos. Foi um sacrifício único, Um cordeiro sem nenhum pecado. Alguém que não tinha errado nunca, deu a vida em favor do teu erro, em favor do meu erro. E Paulo entendeu isso melhor do que ninguém. Você vê que os apóstolos que andaram com Cristo viram Cristo perdoando uma prostituta, viram Cristo entrando na casa de mulheres, viram Cristo ressuscitando pessoas, viram Cristo perdoando pecados de pessoas, não tinha entendido ainda o sacrifício de Cristo. Os apóstolos viram Cristo entrando em Samaria, pregando para uma mulher de origem duvidosa, de procedência duvidosa. Usou essa mulher para anunciar a Cristo, no qual a maioria dos samaritanos aceitaram Jesus naquela manhã, aquela tarde, aliás. A Bíblia diz que foi de meio-dia, aquela mulher ia àquele poço de meio-dia para não ter ninguém lá, e Cristo marcou um encontro com ela, O Espírito Santo de Deus conduziu a Cristo até lá. Cristo fala do amor para ela, os apóstolos viram, não tiveram coragem de questionar Cristo, porque Cristo era Cristo. Mas depois de tudo isso, como Pedro não era Cristo, chegaram e questionaram a Pedro: tu tá maluco? Como é que tu vai lá e vai falar para essas pessoas? Quer dizer, tinham apagado tudo aquilo que Cristo fez. Cristo veio, salvou prostituta, pecadores, salvou pessoas indignas do seu amor, e na primeira oportunidade diz: olha, necessitam de médicos doentes, não os que estão sãos. Bate de frente com os fariseus, que eram as autoridades maiores religiosas da época, e diz: vocês são hipócritas, vocês pregam e não vivem, vocês falam de mim, mas não acreditam em mim.
Porque, segundo a lei dos judeus, havia de vir um Cristo. E quando Cristo veio, eles não conheceram, porque estavam cegos. E o povo de Samaria, quando ouviu, conheceu. E os discípulos não tinham entendido isso ainda. Tinham se convertido ao Evangelho. Melhor dizendo, tinham entrado no Evangelho, mas o Evangelho não tinha entrado neles. Então, inicialmente, da nossa carreira cristã, se é que se pode falar assim, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo estavam tentando fazer do cristianismo ainda uma seita. E era visto como uma seita por causa disso. Porque você não era só aceitar Cristo, você tinha que aceitar o judaísmo para depois aceitar Cristo. E Paulo tinha entendido que não era exatamente dessa forma. Mas nem assim a questão cessou. Você veja só, depois que Pedro chegou e falou assim, Jesus batizou as pessoas, o Espírito Santo chegou até elas. E como é que a gente vai questionar a cabeça? Como é que o pé vai chegar e dizer assim, ô cabeça, tu tá maluca? Como é que tu pode ir por esse caminho? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso do 1 ao 29. Se você tiver interesse, marca aí na tua casa e lê, é muito interessante. É quando acontece o primeiro concílio, que Barnabé entra em discussão com Paulo de tal forma que Barnabé queria que o povo fosse judeu e Paulo não é assim não. Que eles tiveram que ir até Jerusalém, os apóstolos Pedro, Tiago, os anciãos da época, se reuniu todo mundo para ver o que parecia certo. E quando Paulo começa a expor a palavra de Deus, começa a expor os milagres que Cristo fez, as pessoas que eram batizadas pelo Espírito Santo, aí ele diz assim, não, então pareceu bem aos nossos olhos que as pessoas não precisem fazer tudo que os judeus eles mandam. Então somente se afasta da carne sufocada, dos ídolos e da fornicação, no caso a prostituição. Nos demais você só precisa aceitar Cristo. Você vê que depois de tudo que Cristo fez, né? Olha só, bem antes, quando aquela mulher é perdoada, Jesus não a condenou, não porque não podia. Na verdade, ele era o único que podia condenar ela. Mas ele diz assim, olha, quem não tiver pecado, vocês estão certos. Ela se prostituiu, né? Tem que apedrejar ela mesma, segundo a lei de Moisés. Mas fala o seguinte, aquele que nunca pecou pode começar atacando pedra na mulher. Mas como? Todo mundo tinha pecado, velho. Então ninguém teve coragem. Os mais velhos saíram primeiro, porque eram os mais que tinham pecado. Aí Jesus olha assim e diz assim, ninguém te condenou? Não, mulher, então eu também não te condeno não. Você vai e não peca mais. Né? Jesus, quando entrou lá em Gadara, que viu aquele demônio, aquele endemoniado gadareno lá, ele nem perguntou da situação do rapaz, quem era a família, alguma coisa, não. Jesus vai expulsar o demônio. Quando aquela viúva que vinha enterrando seu filho, Jesus, quando encontra com ela, não perguntou porque o filho tinha morrido ou alguma coisa. Comoveu-se de íntima compaixão, vai e ressuscita aquele jovem que era a última esperança daquela mulher. Quando aquele homem que desce pelo telhado lá, que os amigos dele colocou a cama amarrada, desceu pelo telhado da casa lá, que Jesus olha assim e diz, olha, teu pecado está perdoado. Ele diz, quem é esse homem para perdoar o pecado? Jesus diz, o que é que você acha mais fácil, perdoar o pecado ou falar assim, toma a tua cama e anda? Então, para que vocês saibam que há poder no Filho do Homem, ou toma a tua cama e anda, e o homem voltou a andar. E daquela forma, a Adriane também está com nós, Adriane Silveira. Bom dia, Adriane. Falando que o áudio tá bom. E Jesus, ele já tinha operado tudo isso, o evangelho já tinha sido. E ainda vou mais além com vocês, o evangelho de Cristo, de Deus, da salvação já tinha expandido desde a época de Jonas, quando Deus diz assim, vai e prega lá para o povo de Nínive o juízo, do meu juízo, diz a ele que se eles não se converterem eu vou acabar contigo. Com tudo. Por isso que Jesus usa Jonas como o primeiro missionário, no caso, o primeiro profeta a levar a palavra de Deus além dos muros de Israel. E diz assim, de Judá, e diz assim ainda, ó, nenhum sinal vai ser dado senão o sinal do profeta Jonas. E ele foi uma das primeiras pessoas a levar o evangelho. E nos dias de hoje também tem sido diferente. Você já percebeu que a gente aceita Jesus, né? Nós não éramos pessoas boas. Se eu estou aqui, se a Fernanda está aqui, se a outra Fernanda está lá, dizendo que servimos a Deus é porque não éramos pessoa boa. Se a gente fosse, certamente a gente não tinha aceitado a Jesus.
E eu digo isso porque, será que o irmão está dizendo que uma pessoa boa não pode aceitar Jesus? Não é isso. É que Jesus ele veio por doentes, né? Aquele que se acha bom já está muito doente. Se você se acha bonzinho, você acha que é muito bom, então você está muito doente. Cada dia nós carecemos mais e mais do amor de Deus. E você já percebeu que praticávamos coisas horríveis, terríveis, assim, e quando a gente aceita Jesus, a nossa paciência é bem pouquinha para poder evangelizar as pessoas. A gente evangeliza 1 ou 2 vezes, a pessoa não quer, a gente, essa pessoa vai para o inferno mesmo, não quer nem saber da situação da pessoa, não quer nem saber como é que o evangelho chegou até ela, porque somos preconceituosos. E nos dias de hoje não é diferente, temos tentado transformar o evangelho num aceito. Sempre que você limita o poder de Deus, dizendo que tal e tal pessoa é impossível de se converter a Cristo, você está transformando o sacrifício de Cristo em nada. Você está limitando o poder de Deus, transformando assim o Evangelho, que significa boas novas, em seita. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, o povo estava fazendo a mesma coisa. Mesmo depois do exemplo de Jonas, de Cristo, de Pedro, de Paulo, o povo ainda estava querendo que os cristãos se convertessem ao judaísmo para depois se tornarem evangélicos. O segundo tópico, o evangelho é para todos. Para o apóstolo, esta universalidade do evangelho com o direito da salvação dos gentios estava predita desde o início da história da salvação, que começa com Abraão, como lemos em Gálatas 3:8. Lá em Gálatas 3:8, Paulo cita o exemplo de Abraão. Aliás, o autor de Gálatas cita o exemplo de Abraão. E ele era o homem que iniciaria este processo na igreja. Obviamente ele tinha consciência disto. Desde a sua convenção, o Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios. Está lá em Atos 9:15, quando Ananias diz assim: não, Senhor, esse camarada aí vai servir a ti, mas eu tenho visto muito falar dele, que ele tem perseguido os teus servos. Aí Deus diz assim: olha, Ananias, pode ir lá. Ele é para mim um vaso escolhido, o qual ele vai levar o evangelho aos gentios. Tiago, Pedro e João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Está lá em Gálatas 2, do 7 ao 9. E ele mesmo se declarou missionário dos gentios várias vezes. Ele disse que veio para pregar o evangelho às pessoas que não eram judeus. Está lá em Romanos 11, 13, 15, 16, em Gálatas 1, 16, em 1 Timóteo 2, 7. Amados, e sabe qual é interessante de tudo isso? Lembra no começo, quando a gente chegou assim e falou que nenhum de nós é insubstituível? Que se nós não estivermos dispostos a levar a palavra de Deus da forma que o mesmo quer, ele prepara outro e manda. A primeira promessa de Deus, quando ele faz a Abraão, Deus ele diz assim: Abraão, através de você todas as nações serão abençoadas. Deus não diz uma nem duas, ele fala todas, né? Então, Atos capítulo 10 fala que a primeira pessoa a levar o evangelho naquela época aos gentios foi Pedro, né? Foi Pedro que foi até a família de Cornélio e falou tal. Só que Pedro ele estava se deixando levar pelas pessoas. A Bíblia relata que Paulo até bateu de frente com Pedro, porque Pedro, quando o Tiago estava lá, o irmão de Jesus, quando o Tiago estava perto dele, ele tratava os gentios de um jeito, mas quando ele estava só, tratava de outro. Aí o Paulo vai e chama a atenção de Pedro. Por Pedro ainda ter dentro da sua consciência enraizado a forma judeu de evangelizar, por ele ser ainda preso aos dogmas do qual ele foi criado, né? E olha que Pedro nem de longe era fiel ao judaísmo igual Paulo, né? Não porque Pedro era infiel, não. É porque Paulo ele foi criado extremamente e rigorosamente para ser um fariseu e bater de frente com qualquer pessoa que não fosse. Era uma pessoa extremamente culta, extremamente inteligente, que, como lemos na lição anterior, foi criada aos pés de Gamaliel, que era o maior ícone, digamos assim, da época, a ponto de o Talmud o chamar de Rabã, né?
Que Rabi significa meu mestre, Rabban significa mestre de todos. Então foi uma das poucas pessoas. E o Talmud ainda cita Gamaliel como o mais proeminente mestre. E diz que quando ele morreu não teve mais nenhum outro mestre da lei igual ele. Só para você ter noção de quem era Paulo. E Pedro não conseguia se desvincular dessas coisas do judaísmo. Paulo não. Quando conheceu a Cristo, deixou todo o velho homem para trás. Né? De modo que as pessoas dizem assim, Saulo, quando aceitou a Jesus, mudou de nome. Não, Paulo não mudou de nome. Saulo significa... Aliás, Saulo era um nome de origem judaica. E Paulo, o nome de origem grego dele, no caso romano. Paulo ele era judeu e ele era romano. Quando ele aceita Cristo, ele quis se desvincular de todo o velho homem. De modo que, dependendo de onde ele estava, ele usava o nome romano dele. Para dizer que Cristo o alcançou. E não usava o nome de Paulo. Não é que Deus mudou o nome dele não, irmãos. O nome dele continua sendo o mesmo. É que ele tinha dois nomes. Um nome romano e um nome judeu. Né? Então ele passa a usar o nome romano dele. Para dizer que Cristo o alcançou e pregar o povo romano e o povo de fora que estava ali. E Pedro, ele não conseguia se desvincular daquilo. Ele não conseguia se desvincular daquelas coisas. Ele, por mais que ele pregasse aos gentios, por mais que ele tenha entendido que Cristo batizou a família de Cornélio, de certa forma ele não aceitava. Paulo não. Paulo aceitou completamente aquilo e de modo que Deus começou a usá-lo. É aquilo que nós falamos. Quando a gente não está disposto a fazer a vontade de Deus como o mesmo quer, certamente aparecerá alguém que terá essa vontade e Deus usará. Como Cristo falou, se a gente calar, as pedras clamarão. O ensino de Paulo é claro. Deus encerrou todos os homens, quer sejam judeus, quer seja gentil, debaixo do pecado. Os primeiros versículos que nós lemos, de Romanos 1:18 até 2:12 e Gálatas 3:22, fala sobre a promessa que se direciona a todos e que todos nós pecamos. Né? Você vê que Deus está repreendendo todo mundo por causa de pecado. Todo mundo foi encerrado debaixo do pecado. E só uma forma de sairmos disso é nos concentrando no amor de Cristo. Amados, é impossível para nós nos libertarmos por força própria. Se você está sujeito à lei, você tem que ser julgado por ela. Mas quando nós deixamos o velho homem morrer, Cristo, ele habitar em nós como um novo homem, então nós não estamos mais debaixo da lei. Porque nós até pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Aceitamos a Cristo como Salvador. E com isso, a nossa vontade não passa a ser mais nossa, mas nós temos a vontade de Cristo em nós, como diz Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu continuar aqui, está lá em Gálatas 3:22, que a gente está falando sobre o texto básico. Para que a promessa fosse a todos, receberam os oráculos divinos, está lá em Romanos 3:1. Mas também estão debaixo do pecado como os gentios, Romanos 3, do 9 ao 20. Quer dizer que os judeus, assim como os gentios, todos eles estavam debaixo do pecado. Assim como nós também. Então a única forma de saindo desse pecado é aceitando o sacrifício de Cristo. Então não importava se você era judeu ou não. Se você não aceitar o sacrifício de Cristo como o mesmo fez, então não serve de nada. De nenhuma forma. O irmão Robson deixou uma pergunta aqui que acaba aqui até que sendo respondida pelo que você deixou a comentar. Lê aí a pergunta do irmão Robson. Vamos ler aqui uma pergunta para reflexão que o irmão Robson aqui deixou pelo Facebook da Cristiane. Fica uma meditação para casa. Um de nós, cientes que temos preconceitos de certa forma, porque fazemos acepções de pessoas como fizeram os judeus, como fez Jonas no primeiro momento do chamado. Mas como trabalhar na nossa vida para vencer esse preconceito em nós cristãos nos dias atuais? Como trabalhar? Boa pergunta mesmo, Robson. Amados, O Espírito Santo de Deus, né? não importa o que você pensa. A verdade é que não importa o que você pensa ou o que você acha. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
A única forma de trabalhar o seu preconceito, o meu preconceito, é entendendo que nós morremos. O velho homem morreu. Temos que orar, buscar da parte de Cristo. E sempre que tentarmos ou pensarmos em coisa que seja contrária à palavra de Deus, eu li um livro que o pastor Edaí deixou para mim aqui, que diz assim, Em Seus Passos, o título do livro. E o escritor, ele conta a história de um pastor que, após passar por determinada experiência, ele passa a pensar da seguinte forma: todas as decisões que ele vai tomar, ele pensa assim: Cristo em meu lugar, o que faria? O que faria Cristo? Porque, na verdade, irmãos, como o Robson perguntou, como lutar contra o preconceito que ainda tem dentro de nós, é que não importa mais o que pensamos. O velho homem morreu. Se nós, como cristãos, não estamos dispostos a deixar todas as coisas velhas para trás e seguirmos com as coisas novas, logo o velho homem não está morto, está só dormindo. De vez em quando ele acorda, dá uma opiniãozinha. Mas se nós estivermos dispostos a colocar tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, imaginamos ou queremos do lado e passar a seguir a vontade de Deus, com o passar do tempo a gente vai entender que Cristo vai operar na nossa vida da mesma forma que operou na vida de Paulo. E logo, logo você vai perceber que já nem importa o que você está pensando, o que importa é a palavra de Deus, como ela é e como é que ela tem que ser. E você passa a assimilar aquilo de uma forma tão grande que você já nem sabe mais se é você ou o Espírito Santo de Deus que está pensando, porque você vive completamente para Cristo. Eu costumo dizer, sempre que eu tenho oportunidade, o seguinte, que servir a Deus não é difícil. As pessoas dizem assim, servir a Deus é difícil, não é fácil não. Não é difícil, irmão. Seguir a Deus é fácil. Servir a Jesus é fácil. Você sabe o que é difícil? Você largar os maus costumes para trás. Difícil é você deixar a tua opinião própria do lado. Difícil é você entender que não vive mais, mas Cristo vive em você. Difícil é você esquecer quem você era e passar a pensar quem eu sou agora e que trabalho que Deus quer que eu realize, e o trabalho que o Espírito Santo de Deus tem para realizar na minha vida é o quê? Isso sim é difícil. Porque tem até cristãos, como o pastor Silvio outro dia falou, que tem o que chamamos de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não sei se você já viu essa expressão até dentro de casa. Quem deu um lado da face para bater foi Jesus, eu não vou dar. Eu sou crente, mas não sou besta. E por aí sucessivamente, inúmeras coisas. Né? Ser crente, irmãos, dar o lado da face para o outro bater, não é ser besta, não. É você dizer assim para Deus: olha, Deus, não estou confortável com essa situação, mas mediante ao sacrifício que o teu filho fez por mim, estou disposto a sofrer todos os tipos de humilhação, se com isso o teu evangelho for propagado de forma saudável e correta. Porque já não importa mais, irmãos. Não importa. Não interessa quem você era, não interessa quem você foi, o que você foi. E quando eu me refiro a não interessa, não é só se você for um doutor, teologia ou qualquer outra coisa, ou se você foi uma pessoa má, extremamente má. A verdade é que Deus, ele lança fora no mar do esquecimento tudo que você era, porque tudo que você conseguiu sem o esforço, aliás, sem o sacrifício de Cristo, levou você a ser condenado pelas tuas atitudes. Né? Pessoas que antes matavam, roubavam, se prostituíam. Então, não importa o que você era. O importante é o trabalho que Cristo fez na tua vida. Porque as coisas que ficou para trás já não importam. O importante é daqui para frente. Lê aí para nós. Lá em Gálatas 2:20, para a gente concluir a resposta da pergunta do irmão, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Então não importava o que é que Paulo... Olha quem era Paulo, um doutor da lei. E na hora que ele teve oportunidade, ele esqueceu. Ele deixou de lado família, ele deixou de lado costumes,
Ele deixou de lado hábitos e passou a viver Cristo. Paulo era o que se pode dizer, como a gente falou na lição passada, intoxicado por Cristo. Ele respirava, ele exalava a Cristo. De tal modo que não houve nenhum pregador, e acredito eu que não haverá, para falar com precisão acerca do amor de Cristo igual Paulo. Porque ele estava disposto a se desvincular, ele esteve disposto a se desvincular de tudo que ele era, para fazer apenas o que Cristo queria. De modo que, se você ou eu estivermos dispostos a colocar tudo de lado e passar a seguir de acordo com a vontade de Deus, aí você vai perceber que aos poucos já não importa o que você pensa. Você vai olhar para uma pessoa que te humilhou, uma pessoa que te julgou, e em vez de você ficar chateado com ela, você vai pensar assim: oh Deus, tomara que a tua misericórdia alcance essa pessoa igual me alcançou. Em Efésios, quando fala sobre a armadura do Espírito, 6, a partir do 11, ele diz assim: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. É contra as potestades. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Você não está lutando contra o teu vizinho, não. Você não está lutando contra a tua mãe, teu pai, teu irmão. Você não está lutando contra esse colega de trabalho que está te julgando. Você não está lutando contra aquele bêbado que passa todo dia na tua casa pedindo dinheiro. Você diz que não vai dar porque ele vai beber. E você diz, não tem jeito. Você não está lutando contra aquela pessoa que roubou e matou alguém. Não está lutando contra aquela pessoa que estuprou uma criança de 2 anos de idade e matou ela. Não, você não está lutando contra essa pessoa. Você está lutando contra a influência de Satanás na vida dessas pessoas. Você está lutando contra a influência do inimigo que tem deteriorado o mundo no qual nós vivemos. Você está lutando contra as astutas ciladas de Satanás, que tem levado pessoas aos milhares ao inferno. Você está lutando contra a cilada do inimigo que tem colocado para que teu vizinho te xingue. É isso com que você está lutando. E não contra a pessoa, mas contra aquilo que está usando. É por isso que temos que usar a arma certa, que é Cristo. Continuando, vamos pular aqui por 3. Já a lição tá uma maravilha. É sempre bom quando alguém quando as pessoas estão interagindo com a gente. É maravilhoso. Universalidade sim, universalismo não. Dizemos Salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma se chama universalismo. Ela ensina que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independente de eles crerem ou não. Muitos tentam dar este sentido a algumas declarações de Paulo. Por isso que tivemos o cuidado na frase. Paulo deixou claro que não há salvação compulsória. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:20, após que Paulo diz isso. Após dizer que Deus nos reconciliou consigo em Cristo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. Existe uma diferença entre a doutrina da universalidade e do universalismo. Ou seja, a salvação de Cristo, irmãos, o autor está tentando explicar que a salvação de Cristo, ele veio para todos. Mas não é todo mundo que quer. O sacrifício veio para todos. Mas não é todo mundo que está disposto. Não é todo mundo que está disposto a aceitar o sacrifício de Cristo. Inclusive, dentro da igreja temos esse problema, Temos esse problema dentro da igreja. Pessoas que se dizem que aceitou a Cristo, mas continuam com os velhos costumes de antes. Pessoas que aceitam a Jesus, assim como os fariseus, com a boca, mas a atitude não bate com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está pregando. Porque ele acha que uma vez que ele levantou a mão para Cristo, ele vai estar de boa e independente do que ele fizer, porque Cristo vai estar sempre disposto a perdoar os pecados dele. Tá? Sim, claro que tá. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas pecado premeditado, pecado com premeditação, que é aquilo que a gente fala assim,
eu vou fazer isso, não sei. Imagina que você tem uma esposa e você conhece alguém que está disposto a ficar com você, aí você pensa que vai trair a tua esposa, depois você vai pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Isso não é, isso é mais que pecado, isso é iniquidade, é pecado com premeditação. Você premeditou pecar. Logo, o sacrifício de Cristo não serve de nada para você. Porque você está na igreja, assim, você está no evangelho, mas o evangelho não entrou dentro do teu coração. Então, a teologia do universalismo não tem nada a ver com a teologia da universalidade. Porque a teologia da universalidade, ele fala que o sacrifício de Cristo foi para todos. A do universalismo, que ela vai salvar todos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A intenção de Cristo, a intenção de Deus, como a própria Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, e não para o ser humano, era que todos fossem salvos. Mas infelizmente, nem todo mundo quer aceitar esse sacrifício de Deus. E com isso, nos dias de hoje, algumas igrejas, digamos assim, algumas denominações têm trazido para dentro da igreja objetos, cultos, formas de evangelizar de raízes judaizantes, né? Tem dentro da igreja costumes do judaísmo, porque está tentando fazer com que todo mundo aceite a Cristo da forma que a pessoa pensa que está correta. Ou seja, você aceita Cristo, mas continua bebendo, aceita Cristo, mas continua fumando, aceita Cristo, mas continua se prostituindo. Você aceita Cristo, mas não o sacrifício dele, né? Ah, mas ele morreu por mim, todo mundo vai ser salvo. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Eu não sei se você já ouviu essa expressão que diz assim, mas eu sou filho de Deus, ele morreu por mim também, né? Não é possível que Deus vai me condenar só porque eu gosto de tomar uma de vez em quando. A Bíblia diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Imagina comigo, irmãos, se Cristo tivesse falado que todo mundo era filho de Deus, ele ia mandar pregar o evangelho a toda criatura? Então será que ele mandou pregar a gato, a cachorro, a boi? Acredito que não, né? Ele estava se referindo ao ser humano. Então, quando ele usa essa expressão, a criatura, quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus. É porque Deus não queira como filho? Não. É porque não aceitou o Espírito Santo de Deus dentro de si, no qual recebemos o Espírito de adoção, que nos dá a capacidade de chamar Deus de Pai. Enquanto não aceitamos o sacrifício de Cristo, não somos filhos dele, somos criaturas. De modo que Cristo morrer por todos, morreu. Mas nem todo mundo quer aceitar esse sacrifício de Cristo. Para agir e pensar, primeiro tópico. O Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, tanto como objetivo da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre os judeus e os gentios foi derrubada. Está lá em Efésios capítulo 2, 14. Não há mérito em ninguém, e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é obra da graça. O Evangelho derrubou essa barreira, né? Não tem branco nem preto, homem nem menino, mulher ou homem, não tem nada disso. Todos nós pecamos, assim como todos nós merecemos a graça de Cristo em nossas vidas. Segundo ponto, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A Igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da Igreja, nas minhas e nas suas mãos. Ninguém é salvo porque é bonzinho, mas é salvo mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz Calvário. E o autor, quando diz que a salvação de bilhões de pessoas está nas nossas mãos, por quê? Tem bilhões de pessoas que nem ouviram falar no nome de Cristo. E como o Evangelho vai chegar até essas pessoas? Através de mim e você. Se hoje você se considera, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração que de fato você é servo de Cristo, que você aceitou Ele de coração e que você está disposto a colocar o velho homem de lado e iniciar uma nova página da tua vida escrita por Cristo, então nada melhor de provar isso pregando o Evangelho.
Se não com palavras, porque você ainda não está preparado assim como eu, mas as tuas atitudes, os teus atos, as tuas obras, tem que defenderem a obra de Cristo, tem que proclamar o Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que ver em que você mudou. Terceiro ponto, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. O mais importante de tudo isso, o tema central de todas as tuas pregações, de todas as vezes que você abrir a boca para falar do nome de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 2:2, que Paulo diz que prega Cristo e o Cristo crucificado, tem que ser Cristo, Cristo crucificado. Já viu pessoas falando, porque eu já vi um pregador falando assim. Teve vezes que eu vi um pregador falando, teve demônios, irmãos, que eu tentei expulsar que não saiu nem pelo nome de Cristo. Mas aí eu bati o pé e expulsei ele e ele saiu. Quer dizer, o cara tem mais poder do que Cristo. Olha que coisa interessante isso. Mas, amados, o tema principal da nossa pregação, da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações tem que ser Cristo. O Cristo crucificado. As pessoas têm que entenderem, saberem, conhecerem o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Não foi qualquer coisa. Foi o maior sacrifício de todos para que hoje pudéssemos estar aqui. Há muita pregação sociológica de conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica e em fidelizar clientes do que em anunciar só a Jesus e salvar. Precisamos evangelizar, realizar série de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Tem muita igreja aí preocupada só em agregar pessoas. Então, quando o tema é prosperidade financeira, a igreja enche, a igreja lota. Mas o tema da nossa pregação, da nossa vida, de nossas atitudes e de nossas ações tem que ser Cristo. Se não for, irmãos, você está perdendo o teu tempo e eu estou perdendo o meu tempo. Amém? Estamos encerrando. Eu vou pedir para a Fernanda... As irmãs pediram louvar, aquieta minha alma. A Fernanda vai estar louvando o hino Aquieta Minha Alma. Não, pode tocar. Ela é multi... Como é? Bombril. Ela é um bombril, irmãos. Ela toca, ela canta, ela prega. É uma benção essa minha sobrinha. Então ela vai estar louvando a Deus. Desde já eu quero agradecer a você que esteve conosco, né, presente. Eu vou estar orando logo, agradecendo a Deus pela nossa lição. Peço que você fique até o final. Se possível, divulgue o Evangelho em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Deus, queremos te agradecer pelo esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu estarmos em família. Muito obrigado por essa ferramenta maravilhosa chamada internet, a qual estamos ainda aprendendo a utilizá-la, Deus, para levar o Teu Evangelho. Continua nos usando segundo a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigado pela Tua palavra que tem sido disseminada através de nossas vidas. E as pessoas que nos escutaram, ó Pai, utiliza-se de cada uma delas para propagar o Teu Evangelho segundo o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Seja com cada uma das pessoas que nos ouviram e continuas abençoando. Se porventura, ó Deus, ainda houver em suas famílias pessoas que não entenderam o sacrifício que o Teu Filho amado fez na cruz, que elas venham servir de instrumentos, meu Deus, para que as pessoas venham e vejam Cristo ressuscitado na vida de cada uma delas. Essa oração que nós te fazemos hoje. Te agradecemos porque cremos que certamente o Senhor tem nos escutado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
descobri que tudo que eu preciso está em ti.